fala uma pequena mentira, dia da mentira, mentiu uma mentira num minuto, mas a mentira saindo dessa boca maldita, mentirosa, pode destruir muitas vidas. Uma mentira faz com que um governo fique 4, 8 anos. Até uma ditadura vem de uma mentira. Uma guerra vem de uma mentira por vezes. Não era daquele jeito. Quantas vidas são sacrificadas? Quantas baixas, quantas percas, quantas viúvas, quantas mães enlutadas, quantas esposas jovens lutadas, quantos jovens que perderam a vida por causa de uma mentira, né? E propagaram uma guerra por causa de uma mentira, para que um trono fosse fortalecido. A verdade é que Deus não tem o culpado por inocente. Essa culpa dessa mentira estará sob os ombros de quem propagou. Deus é justo. O Senhor Deus, nossa infinita bondade e misericórdia. Senhor Deus, justo juiz, Senhor dos exércitos, Senhor de toda a terra, Deus amoroso que ama o homem. Ele nos deu o livre-arbítrio, para que pudéssemos fazer das nossas ações de forma livre. Ele não nos escraviza. Deus nos concede a liberdade. Não é? Alguns acham que são livres, mas se são escravos de seus desejos pecaminosos, das suas ideias, das suas ideologias, das suas mentiras, estão enganando a si mesmo. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem, só Deus esquadrinha os nossos pensamentos e nossos corações. O Senhor Deus diz na sua palavra, em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Eu encerro essa palavra de Deus. Esse versículo, eu fico sempre com a verdade, com a palavra do Senhor Deus, que diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. É a natureza adâmica. Nasceu em pecado. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Agora, vou falar a vocês sobre uma verdade legal, uma verdade jurídica, uma verdade constitucional sobre a nossa Carta Magna, a Constituição Federal do Brasil, de cunho Constituição Cidadã. Abaixo das Santas Escrituras da Palavra de Deus, a lei que eu mais amo estudar. Abaixo das Escrituras da Palavra do Senhor nosso Deus, a nossa Carta Magna, nossa Constituição. Tão poucos falam dela, principalmente quem deveria falar e ter ela na mente e no coração. Os legisladores, os juízes, agentes públicos, todos os políticos, principalmente os legisladores, presidentes, governadores, todos, prefeitos deveriam ter a Constituição na mente e no coração e têm o dever de cumprir todos os dispositivos legais que constam nela. Ela é a carta política do nosso país e muitos não têm apreço desprezam a mesma. É sobre ela que eu vou falar com vocês agora, neste dia da mentira, que tem por início. Eu vou iniciando com o preâmbulo constitucional. Primeiramente, eu vou dar uma definição do que é o preâmbulo. O preâmbulo é uma apresentação e designa o que se diz antes de outras coisas, como o início de uma obra.
E no caso em questão, sobre o nosso assunto aqui, tratando o preâmbulo constitucional, ele enuncia os valores e fundamentos que embasam a promulgação do texto constitucional. O preâmbulo seria uma parte preliminar em que se anuncia a promulgação de uma lei. Vou fazer a leitura do preâmbulo da nossa Constituição Federal, que é muito lindo, não é? Ele foi inspirado. Quem escreveu estava inspirado. Os argumentos são... O que se dizer desses argumentos? Eu vou ler, vocês podem tecer as considerações de vocês. Preâmbulo Constitucional. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Amém. Depois de uma leitura, avaliando, reexaminando o preâmbulo, a palavra que vem é amém. Assim seja. Né? E invocar o nome do Senhor Deus, Senhor dos Exércitos. O Deus que ama a lei. Nosso Deus é um legislador. Ele é Senhor dos Exércitos e é um legislador. Esses argumentos, essa posição, esses dizeres aqui, não tem como você não dizer amém. Qual o espírito que estava naqueles legisladores, né? Aqueles parlamentares, quando ao declarar o contido no preâmbulo. Eu reitero aqui. Instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Olha o comprometimento, a seriedade dessas palavras. O direito à segurança está no próprio preâmbulo já. Liberdade, o bem-estar, igualdade, justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Não é? O bem-estar de todos. O Brasil como uma família, os irmãos, cuidar da família brasileira. Nesse segmento de argumentar sobre a verdade constitucional, essa verdade jurídica, vou ler para vocês o título 1 da nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã.
Título 1 fala dos princípios fundamentais. Em seu artigo 1º dispõe: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os fundamentos da Constituição: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E o parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Que maravilha, né? Que bênção. Os fundamentos desse Estado democrático de direito: a soberania. Fazer um país soberano não é mais dependente. Não tem como alguém querer colonizar novamente. Não é. Respeitamos a soberania de todos os países. De todos os países. Então, não pode um país querer impor o seu governo no nosso país. É necessário que a soberania do Brasil seja respeitada. Somos independentes, não dependemos de outros países. Ninguém pode pôr uma ditadura aqui dentro. Eu vou ficar no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Eu posso existir como pessoa humana, mas é minha dignidade quem que respeita e quem que atenta. Eu preciso de todos os direitos para que eu viva de forma digna. E quem tem que me garantir isso? O governo, Estado democrático de direito, precisa me assegurar isso. A minha dignidade como pessoa humana, a nossa dignidade como pessoa humana, a dignidade do povo brasileiro, do princípio democrático. Fala-se muito em Estado democrático de direito. Fala-se muito em democracia. Mas esse status de Estado democrático de direito, o povo brasileiro só alcança quando há um pleito eleitoral. Quando nós estamos diante de uma urna. Aí somos lembrados como povo. Mas não a nossa dignidade como pessoa humana. Uma vez que somos obrigados a votar. Se não exercemos o nosso direito político, não podemos prestar concurso, não podemos avançar com a nossa vida social de forma legal, né? Ter um passaporte, um documento, tudo fica impedido, porque não temos o comprovante de que votamos, né? Então estamos condicionados a isso. Precisamos votar. Deveria ser livre, ser facultativo. Eu vou se eu quiser, né? Como o voto na urna é secreto, eu escolho em quem eu quero votar, né? Até mesmo se querer votar em branco, em quem não deveria, ou anular o voto porque não tem um candidato que me representa. Falando por mim, quem me representa? Quem está naquela bancada que vai me representar? Eu como mulher, como mãe, quem vai me representar? A bancada da bala? A bancada do agro? A bancada do boi? Quem representa tudo aquilo que eu faço? As minorias, quem representa as minorias?
Quem fala por nós, mulheres, quando estamos numa situação hoje crítica de direito penal de ser mulher? Nasceu mulher, sabe que vai morrer. Quem que representa as mulheres para garantir os direitos dela à vida? Não é absoluto, sabemos. O mínimo existencial para essa mulher, que ela possa ficar alguns dias livre de ameaça, de toda forma de violência. Quem faz cumprir a lei sobre essas mulheres? Temos um aplicador de direito que se habilita a defender as mulheres? Quem nos defende? É esse candidato que deveríamos ter. Quem fala por nós? Fala por nós, mas nunca esteve ao nosso lado. Somente no palanque. Não é? Contamos os candidatos, alcançamos Estado democrático de direito. Nesse dia de eleição, se deparamos e votamos naqueles candidatos que só querem assegurar o exercício dos direitos individuais deles e dos seus representantes e dos seus partidos políticos. Somente os direitos deles, né? Mas não dos representantes. É só os direitos individuais deles. É só o ego deles. A eleição e a reeleição dos mesmos. Só pensam em beneficiar seus respectivos partidos políticos. Contrapartida no mesmo Estado democrático de direito, no gozo e exercício da cidadania e seus direitos sociais e políticos, nós, povo brasileiro, a minoria também, mulheres, jovens, negros, povo brasileiro, o princípio democrático. Parágrafo único do artigo 1º diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. A Constituição assim fala e garante. Como nós vamos exercer o nosso poder? O poder é nosso, através desses representantes, que só nos vê, que só nos considera nesse dia. Depois eu não consigo mais falar com aquele candidato que eu votei. Ele nem recebe. Por vezes você tenta falar com uma ministra que é encarregada do Ministério da Mulher. Eu contei 26 secretárias para chegar até ela. 26 secretárias. Depois tentei uma procuradora da mulher. Inalcançável. Não responde e-mail. Não responde. Isso tudo por uma causa justa. No status, nos sites do Congresso, fala que o povo pode consultar esse deputado, esse parlamentar, mas é impossível você chegar até eles. E aí a gente pensa, eu penso e reflito, como que pode, não é, receber o voto, fez um juramento, um compromisso, defender a Constituição. Então nós fomos usados, o povo é usado só para o voto. Depois eu não existo mais como cidadã. Eu não existo mais como pessoa que precisa daquele direito meu garantido nessa Constituição, possa, às vezes, o direito líquido e certo. Eu não encontro uma ajuda nesse parlamentar que eu elegi, que o povo elegeu, não é? E que está aqui. Nós, representantes do povo. Nós, representantes do povo brasileiro. Eles representam o povo brasileiro. Por que não representa as nossas causas perante os poderes?
Todo poder emana do povo. Não existe democracia sem o princípio democrático. E nós ouvimos, a democracia venceu. Qual democracia venceu? A dos interesses particulares. A dos interesses. A meritocracia é a que vence. A que vai garantir o meu emprego para que eu possa receber os meus salários, as minhas licença-prêmio, os meus extras, para que eu tenha os meus privilégios motoristas, não é? Auxílio aluguel. É a democracia dos privilégios de alguns, dos tais poderes públicos. Essa é a democracia que vence. A do povo só perde a cada dia. Cada dia. Todo o poder emana do povo. Qual o poder que nós do povo temos? De ir até a urna obrigada, né? Somos obrigados a votar no que está aí. É isso que temos para hoje. Né? Pluralismo de partidos, vários partidos, mas não de candidatos. Não é? Se você quer votar diferente e somos persuadidos pelas fake news de umas agências aí, agências de pesquisas mentirosas, que fala que pesquisa, deu isso, deu resultado, entrevistou 2.000 pessoas. Pergunte a si mesmo se você foi entrevistado. Eu não fui entrevistado. 2.000 não é a maioria, não é o povo brasileiro, o princípio democrático, a maioria que foi pesquisada, que fez parte dessa pesquisa e falou que esse é o candidato. Mentira, mentira, mentirosos. E vão com essas pesquisas até o dia do pleito eleitoral, para confundir a mente do eleitor que está cansado de ser enganado de tanta mentira. A democracia que tem vencido, a democracia dos privilégios. Se eu não tenho o direito de decidir que um juiz que foi chamado para cumprir a Constituição, ele precisa aplicar o direito. Ele tem que aplicar o direito, é o guardião da Constituição. Um juiz não tem uma vida prova e eu tenho que ver esse juiz, tenho que aceitar ele no cargo, recebendo altos salários, não é? E que não trabalha para julgar os casos devidos. Ele ganha para julgar de uma forma política e viver no meio de pessoas ilícitas. Eu sou do tempo que um juiz era pessoa tão prova, ele era um homem íntegro, né? Quando sabíamos que tinha um juiz perto, assim, ele era assim, ele se enquadrava no artigo 37 da Constituição Federal. Era aquela moralidade mesmo. Eu fui desse tempo. Hoje nós não podemos falar para o nosso filho, este é o juiz, faça o direito, entra e participa da magistratura, fica lá um dia no judiciário, algumas varas, impossível. O salário do povo, o povo brasileiro paga o salário para um juiz assediar meninas para que ele esteja corrompido de todas as formas. Quando tem que ser imparcial, estão abrigados numa caverna da mentira, do engano, da corrupção. Tudo que se requer de um juiz é que ele seja justo, probo e reto. Um juiz não poderia nem sequer estar num bar com outras pessoas. Eu sou do tempo que
O juiz não poderia ter nenhuma dependência química, nem beber socialmente, para que ele pudesse julgar retamente. Mas o povo brasileiro, o princípio democrático, que não tem como ter democracia se não tem um povo. Se não tem um voto, como que esse candidato vai ser eleito? O voto do povo, do princípio democrático, desse povo, que no Estado democrático de direito, esse princípio democrático, nós somos meros atores desse cenário da política. Somos manipulados pelos políticos, não é? Por essas agências de pesquisa, pela mídia. É quem eles querem que sejam eleitos. Somos manipulados por todos os poderes. Que esses que somente estão interessados, comprometidos com seus cargos e suas posses. Né? Políticos, homens públicos, falacianos. Esse dia da mentira é o dia deles. Todos os dias. Todos os dias. São os dias desses homens públicos, falacianos, que vituperam o direito, a justiça, maculam a justiça. O nome justiça não deveria estar na boca desses homens. Democracia não deveria estar na boca desses homens. O que é democracia? Todo o poder emana do povo. O poder está na mão do povo. E como vamos exercer esse poder? Através desses representantes. Deveria ser assim, que nenhuma empresa não está trabalhando, decide, é demitido por justa causa. Mesma coisa. Deveríamos tirar esse agente público, esse político, esse governante, esse juiz que não trabalha, que só quer receber. Deveríamos ter essa conduta quando chega a eleição, discernir o que ele fez, o que ele faz. Ele consegue falar comigo, eu consigo falar com ele, ele fala comigo, ele procura responder os meus e-mails. Então, não pode ser reeleito uma pessoa que despreza o povo. As duas casas, casa do povo, somos recebidos apenas para visita externa ou interna. Mas um político te recebe no gabinete dele, somos recebidos lá? Não. Só aqueles influencers que podem dar voto. E assim, somos desprezados, somos manipulados, mas somos rejeitados. Esses políticos falacianos, eles nunca se comprometem com o princípio democrático, povo brasileiro. Eles vedam o exercício do poder real do povo brasileiro, através de suas atitudes, seus atos infiéis e desleais. Eles não nos representam, não representam as minorias. Nós, mulheres, eles não têm a dignidade em cumprir as suas promessas e os juramentos que eles firmaram quando foram investidos no cargo deles. Juramento público, solene. São mentirosos, falacianos, juraram e não cumprem o juramento.